Então, era um momento que eu tinha pensado, focado em começar a vender mais para solucionar o problema e seguir em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Clube. Eu sou o Pedro Ribeiro, head das comunidades do Sales Clube, head do programa Elite. E hoje nós temos mais um episódio do nosso podcast, o Pode Ser Elite, que entrevista membros da nossa comunidade com histórias reais de crescimento empresarial. Se você não conhece o Sales Clube, nós somos um ecossistema que potencializa as estruturas comerciais das empresas brasileiras através de educação, mentoria, tecnologia e comunidade. Vamos deixar aqui na descrição do nosso podcast um pouco mais de informação sobre a nossa empresa e como você, que é empresário e empresária, pode caminhar lado a lado com o Sales Clube. Aproveita que você está aí no Spotify, está no YouTube, esmaga o dedo no like, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum dos podcasts Pode Ser Elite e outros podcasts que nós temos aqui na nossa casa. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre indústria, a gente vai falar sobre vendas na indústria, a gente vai falar sobre a força do empreendedorismo gaúcho e nós vamos falar sobre transporte rodoviário de cargas. Esse é o verdadeiro motor que carrega o Brasil nas costas, impactando diretamente quase um terço da nossa economia. Apenas para este ano de 2026, a produção nacional da indústria de implementos rodoviários deve ser de 148 mil unidades de produtos. É um mercado bilionário pesado, mas que não permite espaço algum para amadorismo. Afinal, escoar a riqueza que o país exige, acima de tudo, afinal de contas, escoar a riqueza do país exige, acima de tudo, segurança extrema na amarração e na movimentação de cargas. Quando falamos da força industrial, de excelência e de inovação, os nossos olhos precisam se voltar para o sul do país, para o Rio Grande do Sul, mais especificamente na Serra Gaúcha. A região não é apenas um polo industrial, é um polo de inovação e que nos últimos anos deu uma aula de resiliência, passando por desafios macroeconômicos e desafios de superação também com desafios climáticos, provando que o DNA do empresário daquela região realmente é forjado na superação e no trabalho. E exatamente desse berço de resiliência, diretamente da cidade de Garibaldi, que vem o nosso convidado de hoje. Ele que é o capitão de uma operação que entendeu que vender segurança no transporte é muito mais do que entregar só produto, é entregar previsibilidade. Ele escalou sua indústria, revolucionou sua máquina comercial e fez algo que não é trivial na indústria. Ele desenvolveu uma operação de venda interna, com o apoio do Sales Clube, um mérito muito grande dele e da disciplina que ele tem para executar e para implementar. Hoje nós vamos desvendar os bastidores da máquina comercial da MAV, Indústria de Implementos Rodoviários lá de Garibaldi. Com muito prazer recebemos aqui hoje no Pode Ser Elite, Thiago Ferla, CEO da MAV, embaixador do Sales Clube na Serra Gaúcha. É um prazer te receber aqui. Veterano do Sales Clube. Veteranaço do Elite. 4 anos como membro da comunidade Elite. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em estar falando de novo, contando um pouco da história de novo da nossa empresa, das melhorias, do que a gente conseguiu crescer desde a última vez que a gente conversou. Legal. Lembrando que o Thiago esteve na primeira temporada do Pode Ser Elite. O Luizão entrevistou ele no começo do ano passado, né? É, Ou fim de eu 2024. tenho, Nessa tem um faixa lapso ali, eu né? acho que foi Mais final ou de menos ali, 24 aí. mais ou menos ali nessa faixa, dezembro de 24, É, acredito. Mas de lá pra cá muita coisa mudou. A MAV cresceu mais um ano. São 16 anos de crescimento. consecutivos crescendo. Isso não é para qualquer um. E hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre vendas na indústria. O que um CEO precisa saber, desvendar sobre vendas para ter o domínio teórico do tema, mas também para implementar e executar com maestria junto com o seu time. Nós vamos falar do primeiro evento que o Sales Clube vai realizar fora dos seus domínios aqui de São Paulo e que vai ser na Serra Gaúcha. Nós vamos falar sobre o Sales Clube pelo Brasil, a primeira edição lá em Garibaldi, da qual o Thiago vai ser mentor e embaixador. Mas antes disso, dando alguns passos para trás, qual é a sua história, Thiago? Como o empreendedorismo chegou até você? Então, a minha história é uma história curiosa do empreendedorismo, digamos assim, mas vem da veia familiar. O pai sempre teve transportadora, né? Então, ele é
Ele nunca trabalhou em indústria, nunca trabalhou, sempre foi autônomo, né? Ou teve a transportadora. Mas eu mesmo, antes de ter indústria, trabalhei no Bradesco durante 3 anos e meio praticamente. E foi um acontecido de ter tido a oportunidade de ter a empresa. O pessoal veio até o banco para fazer um financiamento e acabou que não deu certo. E aí ela me ofereceu, porque ela me conhecia, né? Ela disse, olha, eu acho que se tu fosse tocar a empresa junto lá com o meu... Era o esposo dela. Eu acho que vocês vão fazer um bom trabalho e tal. E eu era muito jovem, 20, 22 anos, 21. E pedi pro meu pai para me ajudar, para me apoiar nessa causa. Eu nunca fui... Meu pai sempre teve a transportadora, mas eu nunca fui de querer tocar o negócio do meu pai. Uhum. Nunca, então, tanto que eu trabalhava no banco. Eu acredito, eu posso até eu comentei sobre isso agora recentemente. Eu acho que se tivesse tido um gerente, se eu tinha tido um gerente lá que tivesse me apoiado um pouquinho na época, eu ia ter seguido carreira no banco. Ia ter continuado do banco e É, não não sei se toparia até comprar a hoje. operação da Mavi. Porque na época entrou um gerente que estava se aposentando. Então ele deixou claro no início, quando ele foi, o cara que me contratou foi promovido, foi para uma outra agência, e o cara que entrou era uma pessoa que veio para se aposentar. Então ele deixou claro que o objetivo dele lá dentro era outro. E eu, com 20 e poucos anos, eu tinha outros objetivos também. Então daí que não deu match, né? Então talvez eu nem teria olhado para a operação e tivesse continuando assim, se eu tivesse vislumbrado ter oportunidade lá dentro. Porque era um emprego bom na época, sabe? E aí eu consegui comprar a empresa. Enfim, meu pai me ajudou até a adquirir a Mavi. A Mavi já existia há uns 8 meses praticamente. Eu não fui o fundador, eu fui o que praticamente levou a empresa para frente depois de muitos anos. Mas na época foi fundada por outras 2 pessoas. Que bom que você não seguiu carreira no banco. Bom. Isso sim. E aí, Tiagão, a Mavi já era uma importadora. A Mavi então era uma Ou já era uma indústria também, Não, já não. produzia? Aqui a Mavi era... Porque eu comprei, era uma importadora, trazia cintas para amarração de cargas e importava da China. O que me chamou a atenção na época era importar na China. Foi isso que me fez querer ter essa empresa. Imagina, eu não conhecia o produto, não conhecia o sócio, eu só me apaixonei por esse negócio. Vou poder importar qualquer coisa. Uhum. Logo, eu vou ser bem sucedido, digamos assim, né? Foi essa a ideia. E a gente tá falando da China de 2010. 2010. É um outro país completamente diferente. As relações comerciais Brasil e China já tinham alguns anos de evolução, pelo menos ali uns 8, quase 10 anos de evolução. Mas era uma relação ainda com uma confiança sendo construída entre os dois países e players, né, de cada um dos lados. Na época ainda, Pedrão, tinha a questão da China, era muito do produto ruim. E ainda tinha esse estigma que, na verdade, era um fato. Antigamente era um fato. Hoje não mais. Hoje não mais. Mas antigamente, realmente, o início da industrialização chinesa tinha produtos bons também, mas digamos que talvez a maioria ali... Isso. Era muita cópia. Era muita cópia, né? E substituição de materiais premium por materiais baixa qualidade. Isso aí. Foi nesse início e na minha época nós estávamos falando em dólar ali que estava na casa de 1,80. Chegou a 1,60. Era muito importação acontecendo. Valia muito a pena, né? Valia muito a pena. Então, na época nem me passava pela cabeça ter uma indústria. Era só importação. E quando você fazia a conta para internalizar esse produto e passar a produzir ele, era aqui impossível. com o dólar a 1,80 era impossível, né? Impossível. Não valer a pena produzir aqui. Não era inimaginável, né? Então, existia indústrias aqui, tudo, né? Porque também a matéria-prima acaba sendo importada, mas assim, não valia a pena, era muito fácil, era que nem um varejo. Eu comprava, vinha o produto e vendia. Estrutura extremamente enxuta. Tinha que ter um espaço grande para armazenar também, né? Era só um espaço para armazenagem, eu tinha lá 300 metros quadrados e eu trabalhava e eu tinha o meu sócio na época que era o vendedor. Então ele vendia, eu separava os produtos e cuidava do administrativo. Aí então, de 2010, a gente tem um recorte temporal 3, 4 anos. 3, 4 anos até de empreendedorismo nada glamouroso. Sozinho.
sozinho, na luta, na raça, na Isso. resiliência, em que era você e seu sócio e ponto Era final. só isso aí. Aí, nesse meio tempo daí, entrou o meu tio, que é o meu sócio atual. Então nós éramos ele me ajudava, ele ainda tinha a transportadora dele, então ele volta e meia ele vinha lá me ajudar quando tinha muito serviço, descarregar um container. Cara, fiquei muitos anos batendo caixa, descarregando container. Então eu separava os pedidos, vinham os pedidos dos representantes, eu cadastrava no sistema, essas coisas, né? E fazia faturamento e despachava a mercadoria. Eu era sozinho, cuidando de toda a operação, né? Uhum. E foi por muitos anos, mesmo que a empresa ia crescendo em questão de melhorar o faturamento, mas quando eu comprei a empresa, para ter um número, assim, uma ideia, a minha empresa faturava R$ 70.000 um mês. Hoje eu vendo isso aí numa manhã, talvez. Totalmente diferente. Épocas, né? Então eu também tinha tempo, era uma operação pequena, muito pequena. E quando eu comprei, tinha diversos problemas também. Então, tipo, não era bem aquilo que eu estava comprando. Tinha muito problema, produto encalhado. Tive que reestruturar, fazer investimento e tal. Em 2013, eu tenho quando eu falo no meu café da manhã com meus funcionários, aí das pessoas que entram, dos que são novos contratados, eu deixo lá um primeiro ponto, assim, que eu me lembro. Uma pequena vitória foi quando eu consegui comprar o primeiro veículo da empresa, uma Courier. Era para fazer as entregas. Cara, em 2013 eu comprei uma Courier, eu financiei ela toda. É uma caminhonete da Ford. Da Ford, isso aí. Então Uma eu picape usava pequena. uma picapezinha pequena para fazer as entregas aí na região. Que daí eu economizava o frete, podia fazer as entregas e conseguia me aproximar com o cliente. Como eu fazia a entrega, eu conseguia conversar com o pessoal, então... Você fazia tipo sem ter o nome ainda, talvez você fizesse um CS ali já, né? Um Isso sucesso aí. do cliente. Exatamente. Relacionando com ele. Nada mais rico do que isso. Relacionamento. E aí sim foi. Aí em 2014 que eu contratei a primeira pessoa. No sentido, o meu pavilhão era nos fundos, assim, tinha um escritório no andar superior ali de um outro escritório, numa garagem de caminhões, e o pavilhão ficava uns 50 metros longe. E aí eu pegava e tinha que separar a mercadoria e ficava o telefone, podia tocar, e imagina, eu não podia perder pedido, né, cara? Não podia não deixar de atender. Eu disse, não, enquanto eu tô indo separar pedido, pode tocar o telefone, alguém querendo comprar alguma coisa, eu não vou atender. Aí eu contratei uma pessoa para vir lá trabalhar, para me ajudar a fazer alguma coisa de faturamento e principalmente para atender quem que me ligasse lá. Né? Então, era muito, porque o telefone ainda na internet era fixo, enfim, todo mundo ligava no telefone fixo. Era muito no celular, como o meu era particular. E aí eu contratei a primeira pessoa, daí foi um avanço, nossa, 50% a mais, né? Não, 100% dobrei a equipe, né? Dobrou a equipe. Praticamente. Mas aí foi o início, daí depois eu contratei uma pessoa para trabalhar no financeiro, que daí eu comecei a vender também. Eu mesmo fazia a venda de vários clientes já. Quando você estava na parte operacional nessa expedição, antes até da primeira contratação de colaborador, eu não vendia nada. Não vendia nada, era Nada. seu sócio que vendia. Meu sócio que vendia, eu comecei a ter representante comercial. O seu sócio que vendia e chegava já, vamos dizer, ligavam lá às vezes para botar um pedido. Era mais, é isso aí. Era muito mais reativo, né? Era mais Preciso reativo. de cintas de amarração de cargas. Beleza. Aí depois ali eu contratei, aí eu comecei a vender também, ajudar ele a atender os clientes, porque começou a ter uma carteira maior de clientes, então eu conseguia atender também. E ele conseguia abrir clientes. Então ele conseguia, vou fazer uma viagem, vou sair aqui do sul, vou ir até o Mato Grosso. Então ele ia passando na rodovia e tentando abrir clientes. Era ainda nesse estilo, né? Então eu abria mais 5, 6, 7 clientes. Porta a porta. Porta a porta. Era muito no porta a porta, né? Cara, e assim foi um bom tempinho, sabe? Aí vocês começaram a contratar, começaram a crescer a empresa. Isso, mas ainda assim, de forma muito tímida, 3, 4 funcionários, né? Então não era... Porque a operação era muito simples. Sim. Comprava mercadoria de fora, chegava, descarregava, separava dentro do pavilhão, vinha o pedido, separava e ia embora. Era uma equipe enxuta, 4, 5 pessoas, e assim nós ia tocando, né? Aí o dólar vai... Começa a subir. Começa a escalar. E aí você começa a estudar a possibilidade de industrializar partes ou produtos acabados ou produtos em elaboração.
Isso. Começa a ficar interessante. Eu comecei. O primeiro produto que eu pensei em industrializar foi o elástico de lona de caminhão. Que eu tinha importado. Ele era um Vamos produto. explicar para as pessoas que não entendem. O elástico de lona e caminhão é o elástico de lona e caminhão. É, É o que ele faz. é o que ele faz. Ele é um elástico que prende a lona do caminhão no implemento. Ponto final. Ponto final. Antigamente o pessoal usava a câmara de ar do caminhão. Eles Sim, faziam improviso total. recortavam a câmara, né, que o pneu era com câmera, e prendiam a lona. Hoje eu vendo o elástico. É um produto que é exatamente esse nome. Ou eles chamam de extensor de lona. Enfim. Eu importava, comecei importando. Só que era um produto que lá na China também demorava muito para fazer, então demorava lá 60, 90 dias para produção, vinha. Eu tinha que ter pedidos diversos pedidos ao mesmo tempo, era uma coisa que necessitava muito capital de giro e o valor agregado era extremamente baixo. Um elástico de caminhão é um negócio que no ponto de venda vai variar ali a 1,50 é o preço de venda pro consumidor. Ponta, na ponta. 1,50. Na ponta vai Desculpa, esse é o preço final ou é a variação? O preço final ali vai estar vai ter lugares que vai estar vendendo lá 1,20, 1,50, dependendo. É bem barato. Muito barato. Barato. Eu brinco que elástico é uma coisa assim. Os caras me ligam assim, o produto é bom. Cara, o valor de 2 plats. Chiclezinho, aqueles chiclezinhos que tinha. Cara, tinha uns chicletes, tu mastiga 2 vezes, tu bota fora. O elástico vai durar uns 6, 8 meses. Pro que tu paga ótimo. dele é muito valor. É muito bom. Ele não é bom, não. Ele é muito bom. Mas se fosse muito, muito bom, de repente ia estar custando 4, 5 reais. Eu tenho como fazer produtos muito melhores, mas aí não se enquadra porque a gente precisa por transporte. Mas é muito bom. Mas aí eu decidi botar a indústria. Contratei. Que ano, mais ou menos? Foi em 2017. 2017, acabou de acontecer o impeachment. O governo Temer começa uma série de reformas estruturais no Brasil, mas aí tem Joesley Day, tem greve dos caminhoneiros. Empreender no Brasil sempre tem as surpresinhas, fortes emoções. Né? Sempre com fortes emoções. Isso, e aí eu peguei e comecei a desenhar um projeto de montar uma indústria no meu pavilhão. Eu já tinha montado meu pavilhão. Eu tinha montado a minha sede. Você já tinha um espaço para comprar maquinário e montar a indústria. Isso. Tava já onde que a gente tem a sede, a matriz nossa. Aí tinha que fazer uma ampliação e começar a botar lá. O que eu fiz? Eu trouxe um cara que é um primo meu, o nosso gerente de operação na parte da indústria. Eu conheci ele lá na nossa visita. Na nossa visita. Trabalhou muitos anos na Grandene. 10 anos eu acho que ele tava. Legal. E como eu nunca trabalhei numa indústria. Durante esse período que eu era importador, eu comecei a ter o desejo de ter uma indústria. Mas eu nunca tinha trabalhado numa indústria. Então Sua experiência tinha sido o banco e os primeiros anos de empreendedorismo. Então eu nunca botei a mão na graxa, digamos assim. Cara, aqui eu falei, bom, se eu vou montar uma indústria, eu preciso de alguém que me ajude a levar a construir essa indústria sabendo que vivenciou isso, sabe? E aí eu tive uma conversa com ele, enfim. Demorou um tempinho para aceitar a minha proposta, mas eu disse para ele, cara, olha só, eu quero ter uma indústria grande desse produto. Eu quero que tu seja o gerente, eu quero que a gente construa isso. Porém, agora, nesse momento, né, como ter 2, 3 pessoas, vai ter que trabalhar na operacional também, né? Então, nós vamos construir algo que tu seja o gerente lá na frente. Antes de você ser o mestre de obra, você vai ter que ser o pedreiro. E exatamente isso aí. Cara, e aí começamos. Aí a gente começou a fábrica lá. Comecei com 20 máquinas, depois ampliei, né? Fui ampliando. Começou num turno, depois passei para o segundo turno. Hoje trabalho em 3 turnos. Então, aí eu comecei a ter a indústria ali começou em 2017 ali essa mudança. E aí aí veio a pandemia. Não, minto. Aí veio a minha multa. Antes da pandemia, 2019. Isso. Tem a multa, né? Tem a multa. Mas depois aí a multa mais profunda ali, depois eu conto. Mas teve a multa e eu montei, aí por outros motivos, fez com que eu montasse a fábrica nas cintas também. Aí eu comecei a industrializar 100% dos produtos aqui no Brasil. Esse movimento e para quem não conhece, as cintas, elas servem tanto para elevação e içamento de cargas, tanto para elevação, para amarrar também cargas que estão em cima de um pallet. Exatamente. Ou numa carreta, ou enfim, né, tu vai amarrar. Uma é para cintas de amarração, pode amarrar motos, pode amarrar uma geladeira com um cara que está levando
um conserto, pode ela uma bobina de aço, chapas de MDF, estrutura metálica, enfim. Uhum. Toda a carga, todo o transporte de cargas tem que ter a carga amarrada, que não seja granel. E a gente tava falando, não só o rodoviário. A gente apresenta a MAV como uma indústria de implementos rodoviários, porque o modal rodoviário É é o meu principal é o cliente. principal cliente. Mas você estava comentando que já vendeu para modal ferroviário Ferroviário também. também. Eu não atendo, não é meu perfil de cliente hoje, mas o próprio marítimo tem muito Também. isso também. Eu fui para uma área hoje que eu trabalho também com produto de linha leve, que é para atender a pessoa física. É o cara que tem Os jet elásticos de motoboy, motocicleta e tem para jet ski também? Para moto aquática? jet ski, vai ter uma moto de trilha, moto de asfalto ali, o cara vai amarrar. Vai ter quadriciclos, UTV, Jeep, carros que vai para um arrancadão, sabe? Esse Uhum. tipo de coisa. Toda essa linha ali. Todo mundo que leva o teu veículo automotor, seja o tamanho que for, quantas rodas tiver, por um off-road e que transporta ele, pode precisar de usar um produto Isso. de amarração da MAV. Isso. Aí foi para esse lado que a gente que a gente buscou se separar um pouquinho do que ainda também a indústria tradicional, meus concorrentes em si vendem, assim. Curiosidade que eu tenho, eu não sei se eu já te perguntei isso nas nossas longas conversas até hoje, dentro da comunidade. Você tá lá no banco, você ainda é um bancário, uma pessoa chega para te pedir um empréstimo, você nega esse empréstimo, ela chega e diz: por que você não compra a operação? Isso. A gente tá voltando rapidamente e depois a gente já dá o salto de novo pro tempo que a gente tá na cronologia aqui. Mas em 2010, o que te deu a convicção de comprar essa operação? Porque você foi lá, pediu apoio do seu pai, entendi que o seu pai te ajudou. Me ajudou com o dinheiro. Você fez algum estudo de tamanho de mercado? Ou você entendeu que aquilo ali podia ser a sua futura independência financeira? Ou é a veia do empreendedor que vem da tua família, muito forte, né, na tua Minha família, família sempre que foi. cantou dentro de você, que tu falou assim, porra, eu preciso comprar isso aqui, porque isso aqui é uma oportunidade. Eu recupero essa empresa e ali na frente ela vai valer muito mais do que vale hoje. Eu acreditava na minha capacidade. Mas assim, longe de imaginar que eu ia montar uma coisa que eu tenho, que nem eu tenho, do tamanho que a gente tem. Muito longe. E assim, Pedro, eu acho que foi imaturidade, não sei se é a palavra, mas sei lá, eu não. Se hoje o meu filho fizesse a mesma coisa que eu fiz, foi uma das coisas que deixou minha família braba, no caso, na época, né? Meu pai não ficou tão feliz assim que eu tava querendo fazer isso aí. Mas assim, eu acho que eu no lugar dele, eu ia ter a mesma reação. Que, cara, foi uma coisa assim, se tu parar pra pensar hoje, totalmente anômala, assim, não deveria ter acontecido. E eu não conhecia o sócio, eu não conhecia o mercado. Ah, a empresa, eu analisei números assim, mas cara, eu tava cursando administração de empresa também, eu tinha um conhecimento um pouco. Você não tinha experiência de um contador para Ah, analisar o balanço, passei o pro contador, até DRE. mostraram lá, fizemos uma análise, mas tipo, foi assim, ó, muito na cara e na coragem. Ah, vai dar certo, sabe? Aquele negócio assim. Você sabia que contigo mesmo dava para contar? Assim, eu sabia que. Porque no banco, eu era um vendedor muito bom. Entendi. Então, eu cresci muito rápido no banco, em 3 anos eu fiz muitas coisas. O banco, eu aproveitei o relacionamento que meu pai tinha. Meu pai fazia parte da associação dos motoristas, nos caminhoneiros, né? Uhum. Então eu tinha esse público, eu abri muita conta de transportador. A minha região o transporte é muito forte, né? Pequeno empresário, então eu consegui. E muito jovem, você entrou no banco com 18? Com Eu entrei 19? se eu sair 22, 19. 19 Ou anos. 3 anos, 3 3 anos anos de e meio, banco. 18 e meio, 19 anos quando eu entrei. E, cara, a gente fez, eu fiz muita coisa, eu fui muito bem na época. E um insight muito importante, né? Eu falo isso para todo mundo, se é público, eu penso em empreender um dia. E a minha jornada aqui nos seus clubes, ela tá me ensinando muito sobre vendas. Uhum. Se todo empreendedor pudesse aprender a vender primeiro para depois tomar a decisão de abrir seu negócio, o caminho seria mais fácil. Acredito, né? Porque é o que você está me trazendo e que eu já ouvi de vários outros empreendedores com os quais já conversei, membros da comunidade elite, né? Sim. Pessoas do meu relacionamento. Aprende a vender primeiro.
Depois você decide com o que você vai tomar seu risco para empreender. Mas eu era muito bom de fazer relacionamento e de aproveitar os contatos que eu tinha ao redor de mim para mim fazer os negócios. Mas não que eu sabia, eu era um bom vendedor. Bom vendedor até devia ser, né? Pela insistência, por essas coisas assim. Mas assim, sem técnica nenhuma. Era no improviso mesmo. Na época do banco, cara, eu era muito jovem. Um adolescente de 19 anos. Querendo fazer festa. Que nossa época era muito disso. Nem Curtir, né? pensava, né? Curtir a vida. Eu já namorava, mas tipo... não pensava em outras coisas, né? E estudava muito, e daí o banco me proporcionava estudar, porque daí eu trabalhava 6 horas, era das 10 às 4. Uhum. Aí eu fazia vespertina e noite, eu também me dediquei Conseguia a estudar à noite, né? e trabalhar durante o dia. Tarde e noite eu estudava, pegava vespertina e noite, fazia bastante cadeiras. Foi uma época legal, diferente. Mas assim, só basicamente na coragem. Mas hoje eu falo muito, hoje eu acredito piamente no que tu falou. Me dá um produto que eu consiga vender, que produzir a parte mais fácil da história. Uhum. Eu sou um legítimo cara que não sabia nada sobre a Produzir, indústria. a gente acha uma forma de Se produzir, eu e se a gente não souber, o chinês sabe. Se eu tenho demanda de carro, eu monto uma montadora. Eu vou contratar as pessoas que sabem fazer e eu vou fazer. Se eu tenho a demanda de vender. Agora, se eu posso ser o melhor cara que tem de indústria, e se eu não sei vender, eu vou ficar só com a indústria. Uhum. Agora, é interessante, né? Eu sou uma pessoa que os produtos que eu fiz, todos ali que eu comecei a industrializar, eu não sabia nem com que máquina eu construía. Eu não sabia nem qual máquina eu tinha que comprar. Porque no começo você importava pronto. Exatamente. Ele vinha pronto da China. Olhei E você olhava ali e falava, faço isso aqui, né? Eu fui pra China... máquina. Eu fui pra China há 3 anos, mas assim, ó... na época, as fábricas que tinham na China tava longe de ser alguma coisa que eu fosse ter que me espelhar. Uhum. Cara, a fábrica na China, quando eu voltei, a primeira vez que eu fui na China, eu falei assim, ó, pro meu pai, em infraestrutura, eles estão 50 anos na nossa frente. Se a China parar hoje e nós trabalhar para valer 50 anos, nós vamos estar igual. Uhum. Não, pode ser que não, mas vamos estar bem parecido. E eles têm que parar e ficar quieto. Não, parar estagnar. De Congelou. Congelou, aí eles deu um lapso temporal, eles voltam, nós temos 50 anos dedicados, a gente vai ter o que eles têm lá hoje. O que o chinês falou pra você quando foi visitar a MAV? Você que me contou essa história, né? O chinês foi lá e ele disse, cara, tua fábrica linda, maravilhosa, olha só, organização, limpeza. Mas ele disse, vocês são extremamente lentos. Eu já sabia, porque eu já tinha visitado eles, né? Eu já sabia da velocidade, mas assim... Mas eu tive a audácia de pedir, quanto lento? Ele disse, cara, tu faz a metade do que eu faço, eu acho. Eu digo, não pode ser. Metade eu não... Ele disse, e eu trabalho em menos horas. Não acredito. Eu tinha meu sócio junto, ele me cutucou assim. Pois é, tu vai ir agora. Ele foi pra lá, né? Ele disse, tu vai lá visitar a fábrica dele. Vamos ver se o cara tá blefando, tá fazendo o quê? Ele disse, olha, enquanto nós tava aqui, eu vi funcionário teu tomando café, eu vi isso, vi aquilo. Isso aqui na minha fábrica não acontece. E outra coisa, né? Já visitei fábrica, trabalhei em fábrica, visitei fábrica, e fábrica aqui no Brasil é muito visitada. Digamos assim, é muito visitada, que você quer trazer os seus clientes para ver como é que produz o produto e tudo mais. E o brasileiro, ele tem ele é mais afetivo, ele é mais curioso, ele quer saber quem tá ali, ele... Se eu vou na China, na fábrica do cara... O chinês não te dá atenção, ele não te levanta a cabeça, ele tá ali... Ele continua focado ali na produção dele. O brasileiro não, ele olha, ele para, ele vai tomar um cafezinho, vai no banheiro. E quando a gente vai tomar café, a gente não vai só tomar o café. A gente vai ter a resenha lá no café. Tem uma resenhazinha no café. Então, tipo, 5, 10 minutos aqui, mais um banheiro ali, mais não sei o quê. Então vai perdendo tempo, vai deixando de ser produtivo. Para coisas que hoje aqui no Brasil existe muita lei trabalhista, né? Que também tem... E lá não existe, então lá o jeito deles às vezes é meio perigoso até, né? E aqui não dá para competir. Mas assim, não para ser 50%. Quando meu sócio foi lá, basicamente o que eu tinha com 8 funcionários, ele tinha com 2. Quando eu fui na China em 2017, eu fui 2 vezes. Uma vez eu fui na Canton Fair, a outra vez eu fui visitar e desenvolver relacionamento com fornecedores. E um desses fornecedores produzia produtos de acessibilidade. O mercado de acessibilidade era uma aposta da indústria para o qual eu trabalhava lá no P&D.
E a gente foi visitar uma fábrica de perfis de aço inox, de alumínio. Você tem lá os perfis com corte, dobra e solda. Uhum. E tinha um robô de solda 6 eixos, Uhum. que ele praticamente ele era automático, mas até parecia que ele tinha configuração do semi-automático. E aí eu brinquei com o diretor que tava lá, "Ó, dá uma olhada na coreografia. O robô passava e o funcionário chinês ele tinha que fazer quase que uma coreografia para baixar e desviar do robô, porque senão ele ia tomar uma pancada, ia desacordar. Dobra- E tinha quase que uma coreografia. Então, realmente, nessa época, aí eu tô falando de 2017, tá? já De tinha talvez evoluído comparar comigo. Já tinha evoluído 4 da época de anos. 2010 que você foi e É. de 17 pra cá evoluiu muito mais, com certeza. Mas é uma época que você vê, ainda era muito inseguro, né? Muito Ela tinha que seguro. desviar do robô. Ainda é, eles não têm, por exemplo, a troca do fio. O cara pega uma escada, sobem um negócio embaixo da escada, assim, um cone de fio embaixo da escada pesado de 10, 20 quilos. E os caras vão lá e ficam botando, não tem nada, que é proibido, não é impossível de eu fazer assim. Então ele ganha velocidade, de fato eles ganham, eles são mais rápidos também porque tem menos exigências, né? Mas mesmo assim eles são muito eficientes. Eles trabalham. Agora teve a reportagem aí na Globo, né, que falou sobre o modelo que eles têm de construção dos aeroportos, que é quase que nem um Lego. É um projeto único e eles replicam todas as coisas em todos os Incrível, aeroportos, são incrível. iguais, é incrível, né, cara? E é uma coisa que. O quanto eles economizam e quanto eles são eficientes, né? E o que não é tão divulgado assim é o que foi feito há alguns anos com relação à educação. Não. Então, assim, a gente patina muito no Brasil e vai continuar patinando enquanto não houver um investimento pesado nas educações. De base em educação superior também, né? A Coreia do Sul, a mesma coisa, foi uma revolução que nos anos 70 partiu da educação. Porque essa educação, ela promove inovação tecnológica e a China, há alguns anos, é o país que Nossa. mais deposita patentes É. de inovação e tecnologia. E aí isso puxa toda a cadeia produtiva do país há anos. Hoje, eu sempre tive o sonho então de ter a indústria, que tem a indústria. Hoje, me causa. É a única coisa que me causa um pouco de medo. Pro futuro, é o quanto existe avanços lá e falta de avanços aqui, Uhum. sabe? Vai chegar um momento que ou vai se criar muita barreira comercial no mundo todo, porque a eficiência deles e a nossa é um absurdo, é um Tá abrindo uma abismo. boca de jacaré, né? Exato, vai ficando um abismo. Eu vou dar o simples fato, para mim na indústria não afeta tanto, mas vamos um pequeno caso da escala 6x1 nessa questão. Poxa, eu vivo num lugar onde que a nossa realidade lá no sul é que falta mão de obra. Eu tenho um raio de 5 quilômetros ali ao redor do centro da cidade, que se tu pegar deve ter faltando 1.000 funcionários. Não vem mais gente porque também falta moradia. Uhum. Né? Então é uma cidade cara para se morar, não é tão barata. Garibaldi. Então falta mão de obra. Até agora o velho da Van tá construindo uma loja Van e precisava de 200 funcionários, vai vir um monte de gente de fora, porque não tem. E vão morar fora da cidade, porque também não tem moradia. E aí tem algumas cidades satélite. Que vão absorvendo algumas coisas, vai sabe? absorvendo ali, que são E cidades Bento próximas. Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha, que o pessoal vai ter que se deslocar para ir trabalhar. Cara, e é muito louco isso, porque falta funcionário. Eu devo ter umas 10 vagas em aberto para indústria, né? Por exemplo. Uhum. Que você não consegue preencher. Não consigo preencher. Se vai diminuir 10% a escala, né? A carga horária, vai acabar, eu vou perder os 48 minutos, diminui mais ou menos 10%. Logo, eu preciso 10% a mais de funcionários. Seu custo vai aumentar. Vai aumentar. Só que você vai repassar o preço para o teu consumidor final. Você não vai assumir esse custo. Não. Todas as empresas vão fazer Todas as empresas isso. vão fazer isso. Então quem vai pagar a conta no final é o consumidor. Eu, você, todo mundo. Ou não vai, o meu produto vai começar a ficar inviável para ser produzido aqui. Uhum. Aí o chinês entra com muita força. Exatamente. Ele está produzindo mais eficiente que eu. Vai entrar o produto. Pode ser que o produto continue sendo vendido barato, mas não vai ser mais por mim. Ou vai ser vendido por mim através de uma fábrica da China. Ou através do Paraguai, que hoje estão fazendo. Tem muita maquila ali, que tem um baita incentivo no Paraguai, que existe fábricas indo pra lá. O Paraguai vai achar bom se essa questão da escala 6x1 for aprovada. Acho que os paraguaios estão. Os políticos paraguaios, os industriais paraguaios estão torcendo para que esse troço seja aprovado aqui, porque
O Paraguai vai ser muito beneficiado. É beneficiado, mas também vai chegar um momento que vai saturar, vai ter muita indústria indo, vai faltar pessoas, vai ter que ir as pessoas morar lá. Vocês vão ter que morar lá. Né? Então, eu tinha fábrica no Uruguai. O primeiro movimento que eu fiz da China para trazer a indústria da síntese, eu montei a fábrica no Uruguai. E basicamente o Uruguai é Montevidéu. Era ali, eu não podia trazer daí. E aí, então, assim, também a mão de obra era escassa. Nós vivemos um momento que a mão de obra é escassa. Não é? Sim. Particularmente, isso não é uma opinião do seus clubes, tá? A opinião pessoal do Pedro. Eu acho que essa discussão ela é infrutífera no momento. O país ele precisava ter ganho de eficiência, ganho de escala de produção, ganhos de tecnologia e realmente enriquecer todo mundo junto. Sim. Até com uma distribuição Claro. adequada de renda, né? Que os programas de distribuição de renda, eu acho que bem administrados, eles são muito importantes, mas é uma discussão no momento errado. Primeiro enriquece o Brasil, enriquecem as pessoas. Depois se discute trabalhar um pouco menos. Se nós vivêssemos um momento que a gente tivesse tendo eficiência, eu acho que seria maravilhoso. Eu adoraria trabalhar um dia menos. Eu trabalho 7x7. Empresário é isso aí. O glamour meu é que eu trabalho sábado e domingo. E aí eu tenho que trabalhar de noite, madrugada, às vezes ali para fazer meus projetos, fazer andar. Uhum. Se eu trabalhar menos, a minha fábrica trabalha menos, eu também vou trabalhar menos, eu tenho mais tempo para minha família. Eu acho que a minha esposa tá feliz se diminuísse a escala minha de trabalho, também ficaria feliz. Não acho ruim, sabe? Desde que eu consiga compensar de alguma forma. Eu estou investindo muito na indústria, na parte tecnológica. Eu acredito que, de certa forma, robôs ou automações, a parte de análise de dados para ser mais eficiente, essas coisas vão trazer eficiência. Mas eu estou investindo nisso, né? Porque eu acredito, né, na parte analítica do negócio que vai fazer com que tenha melhorias. Se eu tiver eficiência melhor, eu não tenho problema nenhum em ter. É uma coisa que a gente estava discutindo, inclusive, como forma de atração, por exemplo, para um público mais velho. Sim. Eu tenho uma... Que na indústria é muito importante, né? Mas eu conheci um... Pessoal maravilhoso de trabalhar. Eu conheci um industrial lá de BH, nessa minha experiência com comunidades empresariais. Ele falou que em determinado momento ele precisou de um exército de cotonetes. Dos cabeças brancas. Porque o jovem, não é uma generalização, mas alguns jovens hoje não têm mais vontade de fazer o Senai e seguir uma carreira na indústria. Não, isso está diminuindo, então o que sobra um espaço importante para quem é mais experiente e assumir essas vagas, né? E o público, e o nosso cenário mundial, não só no Brasil, é de um público que vai envelhecer mais. Sim. Tem mais gente saindo do mercado, tá envelhecendo do que entrando. E a minha empresa é muito voltada para a atração de jovens. Quem acessar o nosso Instagram da empresa, tudo, vai perceber que é uma empresa que tem atração de jovens muito em função do que a gente construiu com o Sales Club. Na parte de máquina de vendas e tudo. Então, toda essa galera do maior administrativo e comercial, marketing, tudo pessoas muito jovens. Mas a indústria, se eu conseguisse atrair as pessoas 50 a mais, funcionaria maravilhosamente. É um pessoal que já quer estabilidade, não tem tanta ambição. Eu não tenho como dar muita ambição para alguém dentro de uma fábrica. Cara, chega um momento, é um teto, tu vai chegar ali num teto, não tem muito que tu crescer dentro, né? Existem alguns momentos e depois tem que ir para outra área. Aí nós conversando, o que faria? Eu tenho muitos conhecidos que são aposentados e estão em casa. E hoje gostariam de trabalhar como um complemento de renda, porque às vezes até não tem muito o que fazer, né? Uma escala reduzida. Um turno de 4 ou 6 horas por dia. Uma das coisas que eu perguntei, né? O que gostariam de benefícios? Porque os benefícios que eu pus jovem não é a mesma coisa que os velhos. Um plano de saúde. Estabilidade. É lógico que o plano de saúde ia ser o top 1. Sabe qual foi o segundo? Uma tarde de folga. Uma tarde de folga por quê? O cara tem um jardim, gosta de cuidar do jardim, tem neto para tirar da escola, gosta de pegar da escola. Interessante. Cara, isso me fez pensar. Eu disse, para quem já construiu eu penso assim, se fosse para dar oportunidade para alguém ficar em casa, eu ia dar para quem trabalhou a vida toda. Não é que desmereceu minha turma, mas eles sabem, cara, minha turma tem mais que trabalhar, 20, 25 anos, 30 anos, cara, tudo na flor de idade.
trabalhar de segunda a sexta não pode nem abrir a boca, né? Digamos assim, né? Não pode achar ruim trabalhar de segunda a sexta. Agora, um cara com 50, 55 anos, 60 anos que gostaria de trabalhar, uma tarde de folga não é um problema. Eu tenho certeza que se eu der uma tarde de folga para ele, a semana dele foi mais produtiva do que um jovem, talvez. Sabe? Que não gosta de estar no ambiente. Quem não gosta de estar no ambiente, mas pegou o emprego porque precisa, vai arranjando horas para matar o tempo, entendeu? O pessoa de idade tem muita responsabilidade, ele vai trabalhar super bem. Então, é uma discussão legal. Eu acho que é muito viável fazer certas coisas, sabe? Como uma forma de atração, mas não tem que ser empurrado goela abaixo. Uhum. É uma coisa que vai ter que ser. Vai ser, eu não acredito que vai mudar, mas tipo. Mas a gente vai se tornar menos eficiente. Isso me causa um pouco de preocupação. O que é, se hoje a gente é assim, como vai ser daqui para frente? Tem que existir medidas para nós sermos mais eficientes. Para competir. A discussão é outra, né? É outra. A discussão deveria ser outra. Deveria ser outra. Tiagão, e aí alguns marcos importantes na sua trajetória de crescimento empresarial? A gente tem a questão da multa, que você já citou, Uhum. e quando você conheceu o Sales Club e veio até aqui. Queria explorar esses dois aspectos para a gente chegar depois disso no hoje, na transformação e o que você julga que foi mais importante enquanto empreendedor. Você executar, você conseguir influenciar pessoas importantes ao seu redor para chegar até onde a Mavi está hoje. Então eu levei em 2019, passei 2 anos aí que tava indo super bem com as minhas indústrias e tal. E eu levei uma multa. Eu tinha uma empresa do Simples, uma do Presumido, fui ao governo estadual, não sei se por através de denúncia ou por algum outro motivo, identificou que eu tinha essas duas indústrias, eles criaram como um grupo econômico, paguei retroativo do ICMS de 5 anos, o valor, o ICMS cheio, mais o percentual de multa, que é tipo 120% de multa. Na época, em 2019, eu faturava 7 milhões e levei uma multa de 5. Então, cara, eu perdi tudo, mais um pouco. Né? Então, tudo que eu demorei para construir, né, quando o cara tá iniciando, eu perdi e mais muita coisa. Né? O que você fez de principal nesse momento, Thiago, é o mental. O que você fez, cara, para conseguir focar, vamos dizer, na solução? A gente, às vezes, assim, cara, a gente fica fazendo a biópsia da situação, Uhum. né? Sabe, a gente fica ali mexendo no morto, cortando, olhando. Mas, cara, como que você seta seu mental para Eu também não, ir para a solução? também nem não sei o que me fez, mas assim, quando nós tivemos umas reuniões, algumas diversas reuniões, mas assim, quando a gente começou a saber do problema, entender o problema, quais eram os caminhos que a gente podia seguir, a gente decidiu instantaneamente em pagar. Tivemos uma reunião, eu disse, cara, se fosse por mim, eu estaria disposto a ficar com meu nome sujo. Os advogados indicavam para não fazer o pagamento. Eu ia ficar com o nome sujo pro resto da vida, mas é uma coisa meio hereditária, passa de pai para filho, então era um problema que eu ia levar pro resto da vida. Mas tinha o meu irmão arrolado no negócio, e aí eu não era uma coisa que eu queria saber, ter isso, um carimbo desse, sabe, na minha vida. E o meu pai também não, meu pai sempre tradicional, meu tio também, então foi muito fácil para decidir que a gente queria pagar. Bom, se a gente chegou ao momento que a gente decidiu que vai pagar, e tem uma coisa que não vai sobrar tempo pra ficar chorando as pitangas. Porque, tipo, era uma multa muito grande. Pensa, não é um ano de lucro, é um ano inteiro de faturamento posto fora. Né? Então, é um prejuízo inteiro que o cara leva, né? Fora juro que vai correr, fora tipo, e quanto tu vai investir pra sair desse negócio, porque advogado custa caro, tudo custa caro nessa. Quando tu tá lascado, tudo custa caro, né? Já não tem dinheiro, já tiraram tudo vai custar mais. Então, se nós não vamos ter tempo para olhar e se culpar por o que a gente fez ou por que eu podia ter feito diferente, isso não vai ajudar nós a andar 1 centímetro para frente. E vai consumir nós. Te consome energeticamente, né? Por mais que eu me silenciosamente eu me sentia muito abalado, nem tanto, mas sei lá, fragilizado com a situação, eu tinha muito medo do que podia vir a acontecer. Porque daí para quebrar era muito próximo, né? Eu tinha que estruturar um desenho para fazer a minha empresa crescer. Porque para mim conseguir pagar, eu tinha que fazer a minha empresa acelerar.
Então foi isso que a gente decidiu. Bom, a gente vai ter que investir. Vamos investir o que a gente não tem. Vou me alavancar. Na época o juro estava até baixo, né? Então vamos trazer a indústria. A única coisa que eu quebrei com a empresa andando e funcionando. Uhum. A partir do D1, eu estava faturando, estava continuando, né? Tava tudo funcionando normal. Meus funcionários estavam lá, não tive que começar do zero. Então, beleza, vamos continuar, vamos construir, vamos fazer, vamos abrir mais clientes. Então, criamos um plano. Meu advogado me ajudou a construir um plano, um ajuste tributário. Incorporei incorporei as empresas, montei um plano, estruturamos, holding, não sei o que, fizemos todo um planejamento tributário correto, com as pessoas corretas, né? E 2020 foi a pandemia. Cara, 3, 4 meses estruturando, fazendo que nem fosse uma RJ silenciosa, né? Desenhando todo um processo de recuperação mesmo. Uhum. E aí veio a pandemia. Pra mim, a pandemia foi uma porcaria. Acabou comigo, assim. Acabou com o restinho de dinheiro que eu tinha, meu particular, tudo que a gente tinha de investimento. Sequei. O teu mercado em vendas, ele Melhorou, mas eu tinha prejuízos constantes em função do preço do produto. O frete, Você estava vendendo mais volume, e eu precisava vender só que mais. você estava vendendo com prejuízo. Exato. Por causa que o frete O marítimo... custo do produto estava acima do preço de venda. Porque o frete marítimo fez com que saiu de uma coisa que custava $1.000, $1.500 para 10, 12, 15 mil dólares. O dólar, na época, foi até R$7, quase bateu, né? Sim, Então, o dólar teve um aumento muito, muito vertiginoso. Aí a indústria Depois brasileira... ele foi estabilizando. A indústria, naquele momento, não vendia cintas, né? Não tinha indústria, né? Das cintas. Então, Você ainda era um importador e revendedor. Isso. Quando chegou um teto que é onde que a indústria nacional começou a ter um preço super competitivo. Aí o importador foi até um certo ponto. Daí pra cima, não pegava mais preço, ninguém te comprava. Eu não podia abrir mão de clientes naquela época, porque eu precisava abrir cliente, Uhum. porque logo em seguida ia ter que começar a pagar a multa. Conscientemente, você precisava vender com prejuízo mesmo para Tinha ampliar que a vender. carteira. Esse era um custo que eu ia ter. Eu precisava ampliar a carteira, eu precisava continuar vendendo, mesmo que isso me custasse mais um pouco de dinheiro. Porque eu não tinha espaço para ficar mais 1, 2 anos ali matando tempo. Uhum. Então o plano era 2020, 21 estruturar para 22 começar a pagar. Então 21, 22 passei na pandemia. Claro, depois foi melhorando, foi um período até meio curto que teve esse custo muito de Sim. prejuízo. Depois a gente começou a ir. Então eu lembro que em 22 eu assinei o termo com o procurador do estado em janeiro de 22. Eu disse, negociando como é que seria o pagamento da multa. Vou fazer o pagamento. Quando eu fiz o pagamento, uma parte eu ia pagar, eu ia fazer um financiamento e outra parte eu ia pagar com precatório. Aí 22 você... Tem efetivamente o momento que eu tenho que começar a ter o desembolso. Tá. E também é o ano que você vem aqui pela primeira vez. Em junho. Junho de 22. Isso. Você tá no começo desse plano de recuperação sendo executado. Eu já estava executando através do representante comercial. Eu saí de 7 para quase 30 milhões nesse período. 3 anos. 2 anos. De faturamento. Faturamento. Fechei 2019 com 7. 20, 21. Eu terminei 21, eu faturava 20 e poucos milhões. E... Pô, o plano tava funcionando. Eu tinha crescido 3 ou 4 vezes. Claro, um pouco em função da inflação do produto, né? Jogou para cima. Sim. Mas o número tava ali, era o que eu precisava. Era próximo do que eu precisava pensando sem a pandemia. Cara, eu tinha que ter uma empresa faturando uns 30 milhões de ano, eu ia começar a dar a volta. E já tava lá, né? Pá. Aí veio o momento que eu assinei, né? Tinha a multa ali para assinar, tá? Assinei. E disse, bom, agora eu vou começar a pagar. Qual era o plano? Eu tinha que faturar 30 e poucos milhões durante 2022. Primeiro trimestre, meus representantes entregaram 10% a menos do que o ano anterior. Aí eu disse, cara, agora eu vou quebrar, agora vai ser pra valer. Que agora eu assinei, agora eu tenho a parcela, desembolso mensal. Né? Mas o primeiro trimestre de 22, esse resultado ruim, aí você falou, vai dar merda. Vai Agora não vou mais conseguir dar a volta. Porque daí eu já tinha absorvido todo aquele prejuízo que eu estava tendo nos outros anos, mas eu tinha crescido a carteira e tal. Então era um momento que eu tinha pensado, focado em começar a vender mais para solucionar o problema e seguir em frente. Né? Por um tempo que demorasse, mas eu ia seguir em frente.
Cara, foi tudo ao contrário. Primeiro mês, 10% a menos do ano anterior, cara. Eu tinha que crescer 20, 30%. Tipo, deu um gap gigante. Lá você foi, cara, agora. E eu não tinha controle da venda, cara. Eu tinha controle de uma parcial da venda. Era, sei lá, 15, 20% da minha venda era minha. Da minha carteira antiga. Eu tinha um vendedor que eu passei a dar para ele, porque eu tinha que estar muito envolvido em outras coisas, outros projetos de estruturação da empresa. Uhum. Então ele começou a atender meu cliente. E eu tinha uma menina que fazia pós-venda. Só isso. Isso era o meu time comercial e o resto sempre terceirizado. Cara, isso foi uma tragédia. Se for, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com o Lucas. E aí foi o Lucas da 3S que disse, cara, eu fui fazer um treinamento. O Concert desenvolveu um método de vendas, enfim. Eu acho que faz muito sentido para ti ir nesse evento aí. Eu acho que vai te abrir a cabeça e eu acredito que o caminho que tu tá querendo é montar a tua equipe comercial. Tem que, sem tu ir lá, não vai dar certo. Aí eu vim. Aí eu me inscrevi, eu vim aqui. Porque eu nem fazia ideia do que eu tava esperando vir. Eu pensei, vou vir para cá porque agora eu tenho que montar uma equipe comercial, vou fazer uma reciclagem. Porque lá atrás eu era vendedor. Sim. Mas passei muito tempo depois sem vender. Então eu precisava me reciclar. Cara, e aí veio o evento que, digamos, mudou a minha vida. Né? O evento, eu acho que fui na 17ª. Ainda era no Sheraton? Era no Hotel? Sheraton. O Concert, o Léo, o Castelo, o Fábio e o Lassance. Do Lassance. O Lassance foi um negócio assim que eu entendi bulhufas. Né? Que maluco esse cara aqui. O cara começou a falar um monte de palavra diferente. Growth, que esse Growth, negócio de growth isso. aqui? Nossa, tô morto, cara. E era uma sopa de letrinhas, né? BDR, SDR, não sei o que, LDR. É. Cara, dizia, eu não sei nada. Eu me sentia um lixo lá dentro. Aí a gente te oferta o Elite lá na época, Me ofertou ali o Elite. com a estruturação da máquina de vendas. Aí uma extremamente agressiva venda na época. E aí bora fazer, bora. Aí eu tive... Aí você liga pro seu irmão, né, e fala assim, 15 comprei. Não, foi assim, 15 minutinhos. Eles me faziam preencher um monte de coisa pra não dar nem pra pensar lá, né? E 15 minutinhos aqui, nós vamos pegar e tem que passar o cartão de... Não, vocês vão ser selecionados, vai ter uma seleção aqui e tal. Vou preenchendo, preenchi ligeiro aqui, lá. Chamei o meu irmão. Meu irmão não atendeu, mandei mensagem, me respondeu, eu disse, olha só. Cara, é difícil demais tentar te explicar o que eu vivi aqui, o que eu aprendi aqui. Eu só preciso saber que se eu fizer um negócio aqui, se tá comigo ou não, porque, cara, é um investimento alto que tem que fazer. Ele disse, me pediu quanto e tal. Eu disse, olha, nem vou falar, depois quando eu chego em casa a gente senta e conversa. Eu quero saber se tá junto. Eu disse, tô contigo, vambora. E aí, beleza. Fui ali, mandei a proposta e entreguei. Ainda tinha assim, você sabe se tem condição de pagar? Eu botei não. Eu digo, eu nem fazia ideia, eu tava lascado, né? Financeiramente. Mas eu disse, mas eu botei, não faço ideia como vou fazer, mas eu vou fazer pagar. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito de pagar. Vou reestruturar isso aqui, vou fazer isso aqui funcionar. E aí eu entrei pro Elite, tá? Enfim, fui lá, tinha que pagar o cartão, tinha que pagar lá uma entrada no cartão de crédito. Paguei lá, fui pra casa e depois contei. Entrei pro Elite aqui. Seu diagnóstico já estava pronto, né? Era muito claro. Não Eu tinha. tenho 90% da minha venda vindo de representantes, não tenho controle nenhum. Quando eu vi as Preciso fazer a coisa funcionar e ela tem que funcionar rápido. Amanhã, não posso. O que aconteceu pra mim, quando eu vim aqui conhecer a máquina, acabei conhecendo a máquina de vendas, estruturação comercial e tal, eu sempre fui uma pessoa extremamente analítica. Cara, eu fiz investimento em BI em 2017. A minha empresa você falava muito pouco, né? Minha empresa faturava 400 mil por mês. Tipo, a minha empresa era pequeníssima. Cara, eu fiz um baita no investimento. E pra melhorar a minha estrutura. E quando eles começaram a falar aqui de todas as coisas, cara, que eu fazia, pra mim era lógico. Eu dizia, cara, como nunca vi isso na vida. É tão lógico que é assim que funciona uma estruturação comercial, que eu ficava sonhando ali com aquele negócio, pensando, eu disse, meu Deus, olha que... E eu pensava assim, juro por Deus que eu pensava assim, cara, olha que barbada isso. Eu vou gerar demanda, vou fazer isso, vou fazer aquilo e a venda vai acontecer. É uma engenharia de vendas, né? É, uma engenharia de vendas. É um sistema mesmo. Porque eu, como na indústria, é basicamente a mesma coisa. Vai empurrando e vai saindo produto acabado, uma linha de produção. Digo, perfeito, isso aqui vai funcionar para mim. Eu tinha BI, o Léo veio lá com toda a estruturação de BI que ele tinha. Eu pensava, cara,
Tá longe de CS, mas eu tenho BI. Gestão de pessoas. Pô, eu tenho gestão de pessoas. Uma das primeiras coisas que eu tive também. Gestão de pessoas, eu pensava, pô, eu na indústria aqui também nunca lidei com pessoas, preciso lidar com pessoas. Maravilha, cara. E aí foi montando. E aí eu montei a estrutura comercial. Voltei para casa, junho, comecei a fazer a parte de teste lá dentro da minha equipe. Peguei a menina pós-venda, peguei que é a Eduarda, que hoje é a nossa gerente de pré-vendas. Peguei o meu vendedor, que hoje tá o nosso vendedor mais antigo. E começamos a testar lá na Eduardo era pós-vendedor. Tinha 16 anos. pós-vendedora. 16 ou 17 anos. E, cara, começamos a estruturar lá e testar na base do Excel e pá, e aquilo funcionou, cara. Que maravilha. Sem CRM. Sem nada. Porque nós ia construir isso na máquina de vendas, então sem nada. Começou a fazer funcionar. E, cara, eu já bati. Eu cheguei no fim de ano e eu consegui bater a meta, recuperar toda. Eu fiz um crescimento Recuperou da o minha, gap do primeiro trimestre que foi ruim. Recuperei o primeiro trimestre, a gente conseguiu fazer o meu vendedor começar a bater meta de forma constante lá dentro da minha empresa, fazer um crescimento de venda a ele. Ele recuperou o que a galera tava vendendo e eu entreguei o número no final de ano. Eu disse, cara, agora nós vamos acelerar com os 2 pés. Aí eu peguei, contratei um gerente, contratei mais 2 vendedores, contratei mais 2 pré-vendedores e montei uma equipe comercial. E aí eu cheguei, 2023 eu entreguei, tinha mais um crescimento, que eu tenho todo um crescimento planejado, entreguei o número e 40% da minha venda, na média do ano, foi minha já. Uhum. Então eu dobrei a minha venda. Vindo do departamento de venda interno. Interno. E aí depois de 2024, que daí foi uma consolidação. Aí, né, aí a gente encerrou o ano com 70%, praticamente 65% da nossa venda interna. Então aí foi muito fácil também. Muito fácil, modo de dizer. Eu botava as pessoas para dentro e eu só replicava o que tinha dado certo. Uhum. Era um copia e cola. A pessoa vinha, acreditava no projeto e ia para frente. Vinha, acreditava no projeto porque a colega do lado estava fazendo e estava dando certo. Sim. Então ela enxergava e vislumbrava e fazia dar certo. E assim a gente foi construindo com a equipe do Sales Club. Você pegou essa balança de 90% de vendas vindas sem previsibilidade do canal de representação para o contrário. Hoje, mais de 90% vem do teu canal, meu canal de vendas. De venda interna. Isso. Primeiro ano eu fiz tudo a parte de outbound. Quando eu comecei a criar a parte de prospecção ativa, eu tinha que botar como assistente comercial. Nem tinha. Se eu botasse lá pré-vendedor, ninguém sabia o que era na minha cidade. Tudo assistente. Aí a gente vinha lá e explicava. E depois do segundo ano, cara, eu me abracei muito no Lassance. Na parte de marketing, Na parte de marketing. Aí estruturamos toda a nossa equipe de marketing. Comecei com o Dani, que é nosso gerente. Depois contratamos uma assistente. Depois ela se tornou uma analista. E hoje a gente tem 7 pessoas. Tenho praticamente uma agência dentro da minha empresa, né, de marketing, com 7 pessoas no marketing. E no terceiro ano, depois eu aproveitei um pouco mais. Aproveitei o relacionamento. E uma coisa que eu acho muito legal é que algumas pessoas que vêm aqui que são da indústria não se enxergam como empresa ou como empreendedor fazendo marketing orgânico, fazendo conteúdo. E isso é uma coisa muito legal. Sigam a página no Instagram, Mavi Garibaldi. Mavi Garibaldi, para vocês terem como benchmark o que o time de marketing do Thiago Não, e o Thiago também. O CEO agora também tá virando artista. Marqueteiro. Mas, cara, é um negócio incrível. E assim, e tá gerando resultado vindo desse orgânico ali também? Claro, gera muitos resultados. É aquela coisa, eu invisto porque eu tenho resultado. Quanto é o meu orçamento de marketing? Cara, infinito, desde que tu me der resultado. Interessante. É aquela coisa, é o growth, eu tenho o cara de tráfego. Quanto é o meu orçamento de tráfego? Infinito também. Cara, desde que tá dentro do meu CAC, cara, acelera, não precisa nem pedir. E eu deixo eles ser criativos do jeito que eles quiserem, sabe? Eu não... Tem vídeos lá amarrados, fazendo um monte de coisa. Tem um monte de jeito, de forma de atração, né, no Instagram, no Facebook, Google, enfim, tem TikTok, tem um monte de coisas que a gente faz. Algumas dão certo, outras não dão. Que é o conceito do growth, né? Elas que dão a gente mantém, vai replicando, e assim foi indo, cara. Foi uma construção que me fez sobreviver. Primeiro ela te fez sobreviver, depois ela te fez sustentar essa sobrevivência, expandir e crescer. Isso. E a gente é muito, muito feliz de sentir parte dessa história de crescimento lá da Mavi.
Já visitamos vocês lá no Sales Clube na Estrada. É verdade. E a gente está partindo para um novo movimento do Sales Clube, porque na primeira vez na história do Sales Clube, nos 5 anos de história, nós vamos levar a metodologia do Sales Clube para fora de São Paulo. A gente vai fazer um evento chamado Sales Clube pelo Brasil. A gente vai rodar o Sales Clube em turnê pelo país para selecionar, para levar a metodologia do Sales Clube, mas também para selecionar empresários que queiram fazer parte do nosso programa, da nossa comunidade, para a gente entregar essa estruturação, essa previsibilidade comercial da qual o Thiago foi um exemplo e ainda é um exemplo incrível. Afinal de contas, a sede pelo conhecimento e melhoria contínua dele, ela não para, ele está no 4º ano de membro do Elite, e a gente não poderia selecionar ninguém melhor do que ele para ser o embaixador local e para gerar, e para entregar essa primeira edição para quem é empresário e empresária. Então essa é uma convocação para você, é empresário e empresária da região de Garibaldi, da Serra Gaúcha, Farroupilha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Toda a região ali, cara. Toda a região. Vale Lajeado. do Taquari, ali, tu pega, é tudo próximozinho aí, né? Para estar conosco no dia 6 de junho em Garibaldi, no Hotel Mosteiro de Charme. Teremos o Thiago como mentor e ele vai contar para vocês Luiz Feldens, Felipe Feldens, Luiz Paulo Teixeira, Thiago Ferla serão os mentores. Eles vão contar para você como você pode desenhar e estruturar a sua operação comercial previsível. Cara, passa a palavra pro nosso embaixador. Foi muito... Falando, eu fiquei até arrepiado. Porque, cara, para mim é uma jornada que quando eu vim aqui, cara, eu chegava a me encolher na cadeira porque de me sentir, né, acanhado, porque eram pessoas muito boas perto do que eu imaginava. A síndrome de vira-lata, desculpa a sinceridade, mas é a síndrome de vira-lata que nós brasileiros temos. Em algum momento da vida você já teve, eu tive. Infelizmente faz um pouco parte do nosso DNA. E aí a gente foi conseguindo construir, aí eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vim aqui contar o meu case aqui pra galera. Depois eu já participei outras vezes, quando eu subi no palco ali com o pessoal, eu tenho uma foto lá que eu usei até numa apresentação minha, com os mentores, porque eu disse, cara, vocês não fazem ideia o quanto eu tô feliz de poder contar aqui que deu certo, de estar aqui com vocês no palco, porque pra mim, eu não sou uma pessoa de palco, né? Era um esforço gigantesco, me fez crescer profissionalmente também, sabe? Era muito esforço. Se jogar nessa zona de insegurança e de desconforto, de se comunicar, né? Morria de vergonha, ainda tenho, sabe? Muita dificuldade. Mas eu disse, vocês me fizeram me desafiar todo o tempo, os 4 anos que eu tô aqui, eu me desafiei para tentar entregar justamente o meu melhor, para ser alguém relevante aqui dentro, né? Que pudesse entregar também alguma coisa relevante para as pessoas que estavam, para meus colegas que estavam aí, né? Que é essa devolução, né? Você indica muitas pessoas que vêm aqui, muito. E a gente é grato por isso, Thiago, mas a gente vê que é uma indicação genuína. Sim. E assim, isso me transformou. Eu sempre faço questão de falar, tem um mérito teu, porque se você e teu time não tivessem comprado, não tivessem ido para cima e executado, você não estaria aqui hoje na situação que você tá, né? E a Mave. Mas a gente vê que é genuína a tua indicação, porque você quer indicar aquela água que você bebeu, que te transformou, para outros empresários e empresárias que você vê que precisam, né? Precisam. Aí que tá. Quando eu voltei o primeiro ano, eu tentei fazer isso na base da força. E água ela abaixo, isso, sabe? Cara, eu via isso aqui, eu digo, galera, nós estamos... O que o Brasil tá pra China, nós estamos pra São Paulo, no Rio Grande do Sul. Sabe? Era uma diferença gigantesca. Eu digo, cara, nós não sabemos o que é empreender. Nós estamos fazendo uns negócios aqui só na arte. Nós não temos... temos que evoluir muito. E cara, aquilo lá não entrava e eu me frustrava, sabe? Eu dizia assim, pô, eu tô vendo um negócio. E aí eu parei de tentar, sabe? De querer fazer assim, né? Eu indicava quem realmente eu queria, assim, que eu via que os caras me procuravam, queriam entender e tal. E eu dizia, cara, tem uma... Vai lá, eles sabem fazer, eles vão construir, né? Vai dar certo. Podem contar comigo. Bom, eu sempre tive a porta aberta da minha empresa, eu sempre... É a chave da casa. Pô, cara, eu sempre... A pessoa me liga, eu atendo e vamos lá, porque eu fui muito ajudado. Então eu não me importo nada de perder horas no telefone para ajudar alguém. E aí foi... E esse ano aqui, nós estávamos conversando muito naquilo, né? De, poxa, mas cara... Ainda assim, nós somos muito bairristas, falta isso de vir para nossa região. Cara, vamos trazer isso para nossa cidade. Eu acho que vocês estão ali em São Paulo, mas
mesmo o Sales Club tem uma possibilidade gigante, cara, e é assim, vendo todas as dificuldades de todas as empresas que tem no Brasil, que a gente conversa, que a gente convive, eles tentam muito pouco fazer coisas diferentes, sabe? E eu Tem uma resistência ao tenho novo e um certo receio de aquele erro e, custar caro e ou ser um não. ponto de não retorno. E hoje em dia as coisas têm solução. e hoje em dia na internet tem muita gente que é desqualificada também, então Que quer vender algum tipo de solução pronta, né? e aí tu já não sabe mais quem é bom e quem é ruim. E aí eu disse, não, cara, vamos fazer um evento, vamos trazer isso, e eu tenho muitas pessoas que querem ir bem, que eu sei que querem crescer, que querem fazer as empresas, que querem gerar valor no Brasil, sabe? Que quer dar um passo à frente, sabe? Não só sobreviver. E aí foi a sugestão de nós fazer um evento em Garibaldi. Eu disse, vamos tentar, dentro do que vocês conseguirem, quando vocês conseguirem, se vocês tiverem alguma vez uma ideia de ir para fora, vamos fazer lá. E aí que surgiu a oportunidade de nós trazer lá a primeira edição para Garibaldi. Fiquei muito feliz. Eu acho que vai ser enriquecedor. A nossa região tá precisando, além de tudo, né? Enfim, por tudo que aconteceu com os eventos climáticos, com as enchentes que deram. Então, as empresas já estão cicatrizadas, digamos assim, mas eu sinto que nós temos que evoluir em parte de gestão, em áreas comerciais, em tudo. Nós temos que dar um passo à frente. E nada melhor que vocês para ajudar a dar esse passo à frente. E eu digo isso na maioria dos episódios, né? O empreendedor brasileiro, ele é genial, ele é criativo. E aqui a gente apresenta essa genialidade e criatividade com método e ciência. Isso. E isso, o resultado, é uma equação. O resultado é mais resultado, previsibilidade. Então é sair do achismo e do improviso e encontrar estruturação que vai gerar previsibilidade. Então é isso que a gente quer oferecer pro empresário, para a empresária da região sul do país, especificamente aí na Serra Gaúcha. E a minha intenção no momento que eu vou estar lá, que também vai ser uma, digamos assim, primeira vez, né? Primeira vez de vocês, é a minha primeira vez, digamos, também, assim, num palco. Eu lembro muito do quando o Léo apresentou, nas apresentações do Léo, ele mostrava os números. Eu tenho isso na minha cabeça, que, cara, eu quero mostrar. Eu não tô inventando nada do que aconteceu. São fatos que aconteceram comigo. É o que você fez. Coisas que eu passei, problemas que eu vivi e soluções que eu tive. Exatamente. Em conjunto com vocês numa construção. Cara, tu já não aprendeu. Às vezes me falam assim, tu já não aprendeu o que chega? Cara, 4 anos aqui, e cada imersão que eu venho aqui, que eu vou aqui participar, que eu tenho assim a oportunidade de vir aqui, toda vez eu aprendo uma coisa de uma outra ótica. Exatamente. Porque é um outro momento de vida que eu tô vivendo aqui dentro da minha empresa. E eu falo isso pros elites. Mas, Pedro, eu já vi nessa imersão. Por que você tá falando pra eu vir de novo? Pela lente. Você mudou, a imersão mudou, os mentores mudaram, mudaram o conteúdo que eles apresentam, mas principalmente o teu momento de vida empresarial, você vai enxergar com uma outra lente. Quando eu vim a primeira vez, quando a gente começou, que eu estava fazendo as primeiras imersões, eu tinha 3 vendedores. Então tinha coisas que estavam muito longe de acontecer para mim. E agora são quantos? Agora eu devo ter uma equipe lá entre marketing e tudo, deve ter uns 30 e poucas pessoas. Tá vendo? Eu tinha 10 vezes, multiplicou por 10. Eu tinha 15 funcionários, eu tenho 150. Então, se eu vou sentar com um empresário que tem agora 150 pessoas e ele tá falando de pessoas, pra mim é uma coisa que vai me agregar muito. E o que a gente tem de legal aqui no Elite, né? De novo, eu tô há 5 anos gerindo comunidades empresariais e cuidando desse tipo de produto. Uma coisa legal que a gente tem no Elite, e até muito provocado por vocês que são clientes, que são membros, é que vocês vão se graduando e, obviamente, que eu não posso te entregar eu te entreguei no ano 1, o ano 2 é diferente, o ano 3 é diferente, o ano 4 é diferente. E a gente está evoluindo muito aqui no nosso produto para ter um aconselhamento estratégico dentro de mentores, através de mentores extremamente qualificados e que já viveram o jogo de companhias globais, multinacionais, e que podem traduzir esse conteúdo para você aplicar no seu negócio. Poxa, o mentor agora me fugiu o nome daquele trabalhando no Walmart. O Kleber Voeltz. O Kleber. 4 mil funcionários. Isso é autoridade para falar. Liderou o Walmart no Brasil, liderou a Microsoft no Caribe. Cara,
Foi executivo da Salesforce também. Números absurdos. Esse cara viveu tudo que eu não vivi. Se teve alguém que viveu tudo que eu não vivi, foi esse cara. E pressões muito parecidas, porque quando eles chegam também, o executivo, ele se torna estatutário, ele Sim. também tem o CPF dele envolvido Não, ali na... E o legal na conversa que a gente teve, que eu tive com É ele... muito próximo de ser empreendedor, né? Conversando com ele, tu vê que é assim, exatamente os mesmos problemas, em proporções diferentes. Uhum. E as soluções que eles encontram são semelhantes também, não são igual. Claro, cada um devido à proporção também que tem, né? Mas assim, mas ele testou às vezes mais coisas do que eu. Então isso me ajudou também a não errar. Sim. A ter essa coisa assim, poxa, eu já fiz isso e não funcionou. Uhum. Isso aqui não tá legal. Agora a gente tem a parte de aconselhamento ali que a gente tá tendo, né? Do Sales Board. Do Sales Board. Isso é muito rico, porque a gente não precisa passar por certas coisas, né? Com conselhos muito, muito importantes que a gente tem. O próprio Kleber deu um insight para um membro do Elite que está no Sales Board sobre contratação de CRM. Ele estava olhando a Ferrari dos CRMs e ele também tinha um orçamento do Toyota Corolla dos CRMs. E aí ele fez, com o insight, ele fez o cara economizar alguns milhões. Ele disse, olha, você não precisa da Ferrari, você precisa do Toyota Corolla. Ele vai te atender muito bem. Eu conheço a Ferrari e eu conheço o Toyota Corolla. Use o Toyota Corolla. Quantos milhões ele economizou com um insight? Porque o desafio é preencher... O poder das comunidades, ele tá aí também, né? Isso o atalho que você pode seguir porque alguém já passou por aquele problema. Isso economiza muito. Te economiza muito. Eu podia ter tentado em 2022 e não ter investido e podia ter tentado sozinho. Poderia. Aí eu poderia ter 6 meses tentado e desistido e voltado aqui e fazer de novo. Ou eu poderia em 6 meses ter quebrado. São tudo 3 caminhos, né? Muitos caminhos que podiam ter acontecido, tudo suposições. Poderia ter dado certo? Poderia. Eu vou falar assim, pelo nível de conhecimento que eu adquiri estando aqui. Porque eu também, além de tudo, tenho um sentimento, eu sempre deixei claro, tenho um sentimento muito de gratidão por tudo que eu aprendi. Era com todo mundo que passou aqui, não só os mentores, com todo mundo, sabe? A quantidade de coisas que eu aprendi aqui, que me fizeram evoluir, é um absurdo, cara. Porque a gente vive, todo mundo vive a mesma coisa. Você tava aqui no happy hour, cara, a gente tá falando de negócio. Você tava sentado no bar pós-evento, nós tava falando de negócio. Cara, nós fica aqui 4, 5 dias falando de negócio, cara. 24 horas por dia trabalhando de negócio, cara. Dos problemas, das soluções. Isso a gente vai fazendo amizades com as pessoas, a gente vai conversando, vai tendo outros assuntos, mas, cara, a gente vai falar de negócio. E isso me fez também começar a mudar o meu pensamento. Poxa, eu tô gastando quanto tempo da minha vida fazendo bobagem, pensando bobagem. Pô, cara, vou me dedicar ao meu negócio. Isso que eu preciso, o meu negócio precisa de mim. Na verdade, eu 100% dedicado. Eu era ainda, mesmo com a multa, eu era jovem ainda. Mas assim, não que sou velho, né? Só não tenho cabelo. Mas assim, vamos pegar... Você não é velho porque você é da minha idade. Talvez uns meses mais velho. Então, mais cara, novo. a empresa precisava de mim 100%. E foi o que eu dei, cara. Eu dei 110% do que eu podia. E pra mim, assim, cada dia foi uma vitória, sabe, Pedro? Consegui contratar pessoas, consegui montar a equipe comercial, consegui fazer a máquina rodar, consegui fazer o negócio. Então, todo dia era uma vitória. Todo dia, eu tinha a morte chegando nas costas. Eu acordava com a faca prontinha pra me enfiar. E todo dia eu levantava e fazia descansar do meu ladinho. Digo, hoje não foi o teu dia. E a gente foi construindo. Sensacional. Foi construindo. Adorei, cara. E hoje a gente hoje não foi seu dia. E nós ia batendo nela, sabe? Disso eu posso quebrar? Posso, cara. Eu sou super conformado se um dia eu quebrar. O Brasil, eu não... digo assim, como é que tu tá? Eu disse, olha, o Brasil do jeito que a gente vive, das coisas que acontecem, com todos os ambientes, as coisas externas. Hoje a gente tá falando em guerra, uma coisa que não passa mais na minha cabeça, que podia existir. Então, pode acontecer certas coisas que façam a minha empresa degringolar e quebrar. Mas eu tenho certeza, cara, que o que eu podia fazer para manter ela viva, eu fiz. Sabe? Eu vou dormir de forma consciente que eu entreguei o meu máximo. Tiagão, queria explorar, antes da gente partir para um bloco final, queria explorar 3 temas que eu acho super interessantes. Você tem um perfil de líder de muita convicção. É um cara que, quando você toma decisão,
Tá você se tomado. joga de corpo e alma e ela tá tomada e você vai seguir aquele caminho. É, e uma das características principais que eu vejo dos empreendedores que têm sucesso, daqueles que ainda estão, vamos dizer, na luta, né? É a capacidade de influenciar positivamente, de forma construtiva, as pessoas ao seu redor, para vender esse sonho, fazer as pessoas comprarem e virem junto com você. Principalmente quando você tem pouco a oferecer, lá no começo. A gente tava brincando, né? Hoje, que as vacas estão mais gordas do que há Mais fácil, né? 10, 12 anos, é um pouco mais fácil. Mas e quando você tem só o seu sonho e o seu suor para oferecer? Como é que é persuadir as pessoas a virem contigo e montar no barco e, olha, pular dentro do barco e falar: esse barco vai para um lugar que é melhor para mim, para a empresa e, consequentemente, também para você. Vem comigo. Né, eu contei aqui sobre o meu primo, eu fiquei pensando nisso depois, agora quando eu tava conversando, como foi desafiador para ele acreditar em mim. Porque eu disse, eu vou montar uma indústria, tu vai vir, tu vai ser o pedreiro, para te virar um gerente lá na frente. Porque se eu não tivesse crescido a minha empresa, ele ainda hoje Ele ia já- ser o pedreiro, ele ia ser o Ou ele já operador de máquina, ou teria teria ido embora. ido embora para uma outra Então, quando eu montei a oportunidade. fábrica, ele era sozinho, cara. Como eu fiz a influência, né? Que tipo de coisas assim que eu fiz? O fato de eu estar construindo a empresa, de ter conseguido fazer a empresa crescer do zero, eu acho que fazia com que as pessoas ao meu redor acreditassem em mim. Eu sempre fui uma pessoa sincera, eu nunca menti para um funcionário, nunca fiz nada disso. E hoje, muito mais fácil. Hoje eles veem uma empresa que saiu de 2019 para 2026, né? Saiu de 15 para 150 funcionários. Então, hoje eu contar uma história e fazer com que eles acreditem que eu vou continuar crescendo e vou fazer, depois que eu executei tudo isso, é mais fácil. Né? Depois que você já fez e Depois que tem eu o já fiz, né? seu resultado ali para Mas mostrar. antes, assim, o que me fazia eles acreditarem, eu acho que era muito a minha vontade de fazer as coisas acontecerem. Nem sei explicar, eu acho que tá aí uma boa pergunta de fazer pro meu primo, de dizer o que tu enxergou em mim naquela época pra te Depois ter eu acreditado quero em saber a mim. resposta É. depois. E hoje eu sou uma pessoa genuína, eu sempre eu falei, né, eu sou gringo, todo mundo vai saber que eu sou do sul. Eu não me importo com isso. Sempre fui uma pessoa que eu não fico preocupado se eu vou falar uma gíria, alguma outra coisa, então eu sou autêntico, né? Com meus funcionários sou assim também. Sou realista, falo a verdade, se eles vão me dar resultado, trato eles como pessoas. A gente tem toda uma política que a gente E faz pensando em pessoas e só assim como uma pessoa, né? você assim como membro também, porque quantas vezes você já me deu um feedback duro, Nossa, sim. mas, vamos dizer, na bola. Cara, é pra você melhorar esse negócio aí, é pra você melhorar o O programa. próprio Hélio. O próprio Hélio, Conversei com né? ele. Você conversou com ele recentemente também. É, Então, assim, é sempre na bola. E é não. sempre em prol da construção Construção. e da evolução. Talvez pro meu. Mas assim, eu acho que o perfil. Existem alguns perfis que não são assim. São aquele empreendedor que, cara, eu vou ganhar acima de tudo. Não importa o que eu tenho que fazer. No Brasil tem milhares de exemplos desse tipo de pessoas, mas eu acho que o empreendedor, assim, o raiz ali que tá todo dia batendo bumbo junto, fazendo isso aí, por si, é uma característica que por si só aparece, sabe? E as pessoas acreditam no que tu tá fazendo. E é muito Você assim, arrasta pelo exemplo. muito mais pelo exemplo. Eu dificilmente vocês vão me ver eu fazendo falas e falas para minha equipe, sabe? Cara, Sim. eu tô estudando todo dia. A minha esposa, ela me vê todo dia estudando, todo dia lendo livro, todo dia fazendo isso, sabe? Eles devem pensar, eles perguntam, pô, tu tá vindo, tudo que tu já aprendeu, tu continua indo lá no seu clube, tu ainda não aprendeu o suficiente, né? Pois eles podiam saber, eu fui um ano, desisti, parei de ir. Não, eu continuo me dedicando. Eu abro mão de estar com minha família, para estar estudando, para estar buscando, para fazer em prol de todos, né? É uma escolha. É uma escolha minha, Consciente. consciente. Legal. E é uma coisa que eu quero construir, que também penso assim, eu tô longe de ser uma pessoa rica milionária. Posso parar de trabalhar amanhã, isso eu não sou, sabe?
indo em função de tudo que eu já tive de problema, né? Eu tenho que continuar batalhando. Mas, cara, não é só pelo dinheiro. A satisfação de ver uma pessoa que tá lá dentro da minha empresa crescer junto. Eu tenho esse meu primeiro vendedor, ele sabe. A gente já conversou sobre isso, sabe? Ele Está lá até hoje. tá lá até hoje. E o quanto esse cara evoluiu e conseguiu evoluir na vida dele financeiramente, pessoalmente. Sensacional. Cara, é uma satisfação muito Isso grande. alimenta mesmo, né? Nossa, isso me causa. Isso me motiva, sabe? É uma coisa que eu falo sempre assim. Você tem às vezes um bônus que eu tenho que abrir mão do meu, do meu lucro mesmo, para dar um bônus para os funcionários que se dedicaram horrores, cara, eu vou dar. Porque o que esses caras trabalham, meu, eu falo que é difícil. Eu nem sei o que é difícil. Porque eu digo assim, o meu chão de fábrica eu lido com pessoas que estão no chão até pessoas que estão com um nível um pouco maior de escolaridade e tal. Mas o que as pessoas passam no dia a dia, que estão lá todo dia batalhando, estão com 2 empregos, fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, isso é foda, sabe? Demais. É demais. Eu só estudar, o que que eu preciso fazer? Cara, eu preciso ter tem uma oração da serenidade que eu leio, que eu tenho que ter, que eu peço para Deus me dar serenidade nas minhas escolhas, sabe? Para mim dizer assim, eu vou ter que tomar decisões erradas, sabe? Vai ser difícil, alguma outra que eu não vou acertar 100%, mas que eu tenha calma para fazer o jeito certo, para não ser injusto com ninguém, sabe? Para tentar levar a empresa para frente, porque hoje é uma responsabilidade muito grande. É impossível de dizer assim, cara, agora eu vou parar. Cara, é impossível. 150 funcionários, eu digo, imagina fechar um negócio desse. Não dá. São 150 pessoas diretamente, mais as famílias, mais os indiretos. Cara, a gente emprega muita gente. Envolvidos os diretos, mais indiretos. Mas as famílias, a gente Nossa, deve estar falando tranquilamente de umas 800 é pessoas muita ali. galera, sabe? É Que muita depende gente. da nossa venda. Uhum. No Legal. fim do dia, depende da venda acontecer. E aí a gente lembra o grande Léo Castelo, que fala que só existem 2 departamentos numa empresa. O departamento venda. de vendas e o que ajuda a vender. Que ajuda a vender. É isso aí mesmo. É isso aí. É. Tiagão, grandes números da transformação da Mavi em 2 recortes. Desde o começo, Uhum. desde que ela foi fundada, né? De 0 para quantos funcionários e crescimento médio, né? Se não quiser abrir o faturamento, tudo bem. E o recorte de crescimento pós-Sales Club. Saímos de um funcionário, que a gente tem 150 no grupo, né? Uhum. Eu faturava 700 mil por ano. E hoje a gente faturou 70 e poucos milhões no grupo, né, em 15 anos. Mas se tu pegar o recorte menor, que foi assim, pós-pandemia, que foi. Ele é um número impressionante pós-pandemia. Mesmo sabendo que fui eu que fiz, eu acho que se alguém viesse me contar, eu ia achar impressionante. Por isso que não é pra me gabar, sabe? Principalmente vindo da indústria. A gente saiu de 7 para 70 em 6 anos, sabe? Multiplicou por 10 em 6 anos. Praticamente. E 10 em faturamento e 10 em funcionários. Porque a indústria não é. Assim, a indústria não é para quem não entende bem, é o seguinte: uma startup. Serviço, se você tem a entrega do serviço atrelada a. Gente, vamos esquecer a era da IA. Se você tem a entrega de serviço atrelada a pessoas, você tem o cálculo de capacity, você vendeu mais, você contrata mais uma pessoa, você vai ter a margem de contribuição por pessoa ali, e você vai faturar mais e vai embora. Vai embora. Serviço, vamos dizer, é relativamente mais fácil. Indústria tem o tal do OPEX e do CAPEX. Explica um pouco mais aí para cada máquina, para cada faturamento que eu vou fazer. Agora a gente está vivendo isso. Eu tenho a fábrica trabalhando 24 horas. Eu tenho 100% das máquinas ocupadas e eu tenho 100% do meu espaço ocupado. Uhum. Eu preciso investir, construir para comprar mais maquinário para mim poder vender mais. Uhum. Então eu tenho que fazer um baita de um investimento na frente, né? Não só em matéria-prima, apostando em crescimento. Apostando em crescimento para mim poder fazer. E por isso que é importante a questão de cuidar bem do fluxo de caixa na indústria. Porque na indústria você pode vender, você pode quebrar vendendo mais. Crescendo o seu faturamento, porque você descasou o fluxo de caixa e não consegue honrar com os compromissos. A gente teve diversos momentos aqui nos últimos anos ali que a gente teve muita dificuldade de fluxo de caixa. Mesmo crescendo, mesmo vendendo, mesmo com resultado positivo. Eu ainda hoje, em certos momentos, tenho dificuldade de fluxo de caixa. Porque acaba que tu tá movimentando muito dinheiro, tu precisa tu continua crescendo, né?
E hoje, como eu falei lá no início, tem questão externa. Poxa, o juro saiu também de 5 para 15, 17, 20, 5 anos. 5 anos. Da mesma forma que eu cresci, o Os juro juros cresceram cresceu também. muito mais agressivamente que o meu crescimento. Esse juro influencia. Não é coisas que eu consigo resolver instantaneamente. Não é uma coisa assim, pô, eu tirei agora, então eu vou me desalavancar. Não, a indústria O não, juro não me... influencia você que é um industrial e os teus distribuidores, lojistas, clientes Tudo. diretos e os seus indiretos, né? Que é o Ah, agro, a construção civil, donos de transportadores de tudo é caminhões. muita influência. Muita Tudo tem influência. bastante E influência. pensa só, né? Tu vai pegar É que nem eu digo, tu tem uma operação que tu criou uma agência de marketing, tu tá vendendo, vendendo, vendendo. Parei de vender, o que tu vai só parar de... Vai mandar embora alguns funcionários, tu vai fazer ficar mais enxutinho e acabou. Né? Tu deu ali no teu ponto de equilíbrio, tu vai manter a operação. Eu, muito pelo contrário, eu tenho um investimento na frente. Fiz um investimento lá de 5, 10 milhões em maquinário, me alavanquei. O juro subiu. Eu tenho que pagar o juro alto dessa alavanca que eu fiz. Se eu tô vendendo menos, eu faço o quê? Vou vender menos, mas o juro, eu não consigo só vender os ativos. Ah, vou vender os ativos. Não é fácil vender um ativo, uma máquina usada. Vai ter uma depreciação gigante. Não vai nem cobrir o que eu vou estar devendo, às vezes, né? A máquina é um gerador, é uma forma de geração de valor, é uma coisa que Exatamente. não é um capital que a gente tem. Então Perfeito. é extremamente complicado a indústria, né? Por isso que, além de tudo. Não, é um feito enorme. 10 vezes em São 7 30, anos. 10 vezes em 2019, 2020 praticamente, 6 anos. 6 anos. Nem crescer 6 anos 7 nem é vezes. completo, porque eu levei a multa em 19, eu comecei 20, 21, 22, 23, 24, 25 ali. Agora 26, nós estamos na metade. E aí de 15, nessa época, 15 funcionários? 15 funcionários. 15 para 150. pra Então 150. é vezes 10 no faturamento e vezes 10 também no número de funcionários. E é uma lógica da indústria que Você joga futebol, você é o camisa 10? Porque 10 é um número cabalístico aí eu pra sou você. camisa cara. 9. Faço Você é gol. o goleador. Eu faço É gol. o centroavante. Centroavante. Goleador. Tá cada vez mais devagar o goleador. Cada vez, né? Cada vez mais banheira, né? Mas, cara, é sensacional, assim. A indústria é difícil. Tem umas particularidades porque não é que nem uma startup que é exponencial. Tu acertou o produto, depois tu dispara, o crescimento é tudo. É um bico de pato que vai andar uniforme pro resto da vida. Então, para cada crescimento que tenho de faturamento, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais investimento, praticamente de forma proporcional. Exatamente. Então, produção, batemos o recorde do tempo do podcast, então batemos o recorde. Parabéns, Thiago. Aí, Batemos o recorde. Se deixar, a gente bate mais, a gente bate o recorde do recorde e vai fazendo 2 horas, 3 horas, porque tem mais assunto aqui que a gente guardou na gaveta, vai para um próximo episódio. É verdade. Daqui a 6 meses, 1 ano, você vai estar de volta vai na dizer próxima assim, temporada. Falou que não falava nada, tá aí tagarelando. E aí, Thiagão, pra gente ir caminhando para um encerramento. Você conseguiu passar várias mensagens pro empreendedor, pra empreendedora. Mas se você pudesse deixar uma grande mensagem inspiradora, encorajadora para quem tá hoje ali ou vivendo um percalço grande como você viveu na época da multa em 2019, ou vivendo aquele começo de validação do negócio em que você bate o escanteio, cabeceia, bate o pênalti, faz tudo, vende, entrega. Foram aqueles 3 primeiros anos de bastante resiliência. O que você passaria de mensagem para quem hoje está, talvez, mergulhado no problema, talvez está até numa vibe mais de reclamação ou de buscar culpados e responsáveis? Na época, eu não conhecia isso, tá? Eu vou falar agora porque eu conheci o Léo Simão e um dia ele me fez uma... Léo Estoico. É o Léo Estoico. Ele me fez um desenho, uma bolinha, fez um círculo e me botou um pontinho. Aí ele disse pra mim, nós somos esse pontinho aqui. O que tu tem capacidade de mexer é isso aqui. É o que tu faz no teu dia a dia, é o que tu estuda, é o que tu pode mexer. Tu tem alguma influência, de repente, por algumas pessoas, vai influenciar tua esposa, mas tu só tem que se preocupar
com o que tu tem capacidade de execução, o que tu pode botar a mão. Tudo que tá ao redor disso é barulho e causa ansiedade. Uhum. Então eu fiquei pensando, poxa, pura realidade, cara. Se tu levar pra minha época, adiantava ficar pensando no que ficar no passado? Não adiantava nada. Não adianta. O que eu foquei? Eu foquei na execução. Cara, eu tenho que olhar o que eu posso fazer. Que alavancas eu Que consigo alavancas mexer. eu consigo mexer. Eu tenho que ter consciência do que eu posso mexer. Então eu analiso números e dados, eu não tomo decisão no achismo. Então eu tomo decisões baseadas em dados. Beleza. Então agora, o que eu posso fazer para mexer esses números? É isso que eu posso mexer. Só isso. Numa indústria, cara, é isso aí que eu posso fazer. E eu posso influenciar positivamente pessoas. Como? Posso estudar, posso educar, sabe? Posso participar, enfim, escutar só simplesmente. Posso fazer algumas coisas que eu posso estar fazendo, posso estar participando. E todo o restante, cara, política, juro. Cara, deixa vir Guerra, guerra. Agora que economia, a minha mãe falou, Estreito de Hormuz. falei um outro podcast, minha mãe falou: "O que vão fazer agora com a guerra?" Nada, mãe. Que eu vou? Eu não tenho o telefone do Trump, não vou ligar pra ele. É. Não posso fazer nada. Se tem uma coisa que eu não posso fazer nada, é isso. Tá, mas se subir, se isso. Cara, quando subir, a gente vê, como é sempre a gente As viu. opções a gente tem. É. Quando a gente teve o aumento do juro, parecia que nós ia quebrar e a gente teve solução. Quando o dólar subiu, parecia que o importador ia sumir e a gente tá aqui. Quando aconteceu tal coisa, então tudo é barulho. Se eu ficar preocupado com a próxima doença que vai aparecer no mundo, ou a próxima coisa, eu não vou viver, sabe? E eu focar no que tu pode fazer, cara. O que tá ao teu redor, que tu tem poder de fazer isso ir pra frente. Eu insisti muito para levar os seus clubes para lá, porque eu quero que as pessoas enxerguem isso. Parem de reclamar no dia a dia. Parem de enxergar só os problemas como se fosse a política. Parem de reclamar só dos roubos que isso tá tendo. Sei, incomoda, mas tá aí, não adianta. Nós podemos fazer o quê? Através do voto, beleza. A gente vai lá, vota, depois, se nós votar Votar mal, votar melhor, melhor. É isso. pesquisar melhor sobre o candidato que você está pensando em É votar, isso que eu posso se fazer. informar melhor. Só reclamar numa roda de conversa, isso não muda nada, cara. Exatamente nada. Então, eu quero que eles enxerguem o quê? Uma outra forma de executar a empresa deles do jeito que eles não estão enxergando. Que é o que eu faço. Cara, eu excluí tudo na minha vida, esse tipo de coisa. Comecei a olhar só o que eu posso mexer e fui pra frente. Mesmo com todas as adversidades. Olha, eu conheço muita gente que tem adversidade, mas assim, eu conheci um cara que tem uma história fantástica também, teve uma adversidade, assim, uma lasqueira mesmo, sabe? Quase quebrou, quebrou praticamente também, deu a volta por cima. Só que não adianta eu vir aqui dizer assim, resiliência. Não é isso, sabe? É, sim, tem que ser resiliente, é verdade. Tem que ter um monte de coisa, tu tem que estar com a cabeça boa, tu tem que fazer terapia, tem que fazer terapia, É. não dá pra não fazer. Eu sou muito, Sabe? defendo muito também terapia Tem que fazer e terapia atividade tem física. que fazer terapia pra não enlouquecer, é verdade. Eu passei muitas outras coisas ali no meio, né? Mas assim, cara, se eu não tivesse executado, se eu não tivesse tomado a atitude de no dia seguinte que eu vim daqui em 2022, em junho, ir pra casa e começar a desenhar meu processo comercial, nada disso tinha acontecido. Então, às vezes, vem as pessoas visitar minha empresa, elas vêm lá, aprendem um monte de coisas, acham fantástico, lindo. Eu digo assim, se vocês gostaram? Gostei. Então é o seguinte, cara, pega tudo que vocês escreveram e amanhã começa a aplicar. Porque eu duvido que não tem coisa que amanhã, no dia seguinte, vocês vão conseguir fazer. E é assim que faz um nível de execução bem feito. Não esperando, vou esperar o ano virar para mudar meu negócio. Não. O Lassance fala muito, né, cara? A gente tá um teste de mudar o nosso negócio. Exatamente. Ficar milionário. É. É uma realidade, cara. É uma coisa que eu executei que pode mudar a minha vida pro resto da minha vida. O Yuri. E a gente tá à distância de uma decisão. Isso. Pode virar a chave. O Yuri é outro exemplo. O Yuri é um puta fantástico. exemplo. O Yuri tinha uma empresa menor que a minha. Eu também me arrepio de só lembrar, porque ele tava na mesma época que eu, cara. Foi o primeiro palco que a gente teve, ele tava ali. Cara, o que esse cara fez Incrível. foi uma decisão dele tá lá.
todo o restante, né, ele teve diversas decisões, mas a primeira foi ele ter aceitado aquele momento que ele precisava estar lá, Uhum. sabe? É isso que muda, sabe? É isso que é o momento, assim, de executar as coisas. Boa. E por último, Thiagão, esqueci de combinar essa com você, mas pega esse chá revelação aí agora. Ah, Tem uma pergunta que eu gosto de fazer no. Que eu me inspirei num podcast que eu gosto bastante, que é o Market Makers, tocado lá pelo Thiago Salomão. E ele também se inspirou num outro podcast e ele faz essa pergunta e ela gera respostas simplesmente impactantes e memoráveis. Qual foi a maior gentileza que alguém já fez pra você? nossa, maior gentileza que alguém já fez pra mim. Ah, essa tu pegou pesadíssima. É, pessoalmente ou empresarialmente? Tudo O que que é você tipo de preferir. coisa assim. O que você lembrar, o que te transformou, o que te deu um impulso, o que te ajudou a estar aqui hoje. Cara, assim, também eu vou dizer do empresarialmente, eu acho que o momento lá que o Lucas viu a minha situação e teve o input de mim, cara, tem que ir lá, foi uma gentileza mesmo dele ter feito, sabe? Uhum, Eu nunca vou esquecer porque ele disse, cara, eu acho que tu precisa ir lá e tu vai aprender coisas que vão fazer mudar o teu negócio. Também ele sabe muito disso, eu tenho um respeito muito grande por ele e ele é uma pessoa que, cara, também foi a fala dele, a indicação dele, o que ele me falou, que fez mudar o meu negócio, fez mudar, digamos assim, a minha vida, porque senão eu tava na pindaíba, né? Cara, pessoalmente tem muita coisa. Eu acho que a minha esposa também fez coisas fantásticas por mim, porque assim, é uma barra, sabe, que a gente vai cuidar pelo meu emocional, porque são momentos que é bem difícil, sabe, que a gente não pode transparecer, sabe, pra equipe. Mesmo se a gente tá lá uma lasqueira, cara, não tenho dinheiro pra pagar as contas do dia ou na folha, eu fico pensando, cara, eu tenho que vender hoje pra pagar a conta de amanhã. E eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que ir pra empresa como se tivesse tudo perfeito, cara. Então, ninguém vem pedir como eu tô. Eu tenho que pedir pra todo mundo como todo mundo tá. E eu tava lascado e ninguém chegava pra mim e batia, cara, como tu tá? Isso era em casa, a esposa pedia. Então, ela ter me ajudado a passar por isso, sabe, foi um negócio legal. Acho que pessoalmente foi uma coisa que eu espero não passar mais, por isso que eu até falei, tem decisões que a gente toma para não correr mais esses riscos, sabe, de não passar mais por isso. Porque o meu advogado me chamou um dia para palestrar, falar sobre a minha situação lá, eu falei para eles, eu disse, cara, eu vou contar, mas eu não julgo mais ninguém que faça uma coisa que não queira pagar, por exemplo. Uma vez eu uhum, julgava, sabe? uhum. Porque não. Em casa, como as coisas vão acontecer, se eu disser pra pessoa, não, tu vai lá e paga porque vai dar tudo certo. Cara, não é assim. E nem sempre vai dar tudo Nem certo. vai dar tudo certo. E isso vai. Tem um negócio familiar, tem um monte de coisa envolvida. Então, tipo, esses momentos em casa, quando ninguém tá vendo, isso é muito difícil. São momentos que são ah, pesados, que tu tá aí sozinho, tu tá só com a tua família e que, sabe, tu tem que, no dia seguinte, fingir que tá tudo bem, sabe? Ir lá e, cara, vambora. Nós vamos passar por isso, vamos lá. Nem a pessoa. Eu acho que teve poucas pessoas da minha empresa mesmo, assim, que sabe a real situação que eu cheguei a estar ali, né, dentro, sabe? O quão ponto da navalha, assim, a gente tava de ir pra um lado pro outro. Uhum. Foram poucas pessoas, sabe, que conseguiram, assim, entender a real situação. Muitas, assim, eu não deixava transparecer. Só pessoas muito próximas eu falava, assim, tá bem difícil. Cara, se não mudar aqui, não vai funcionar. Se eu não conseguir fazer crescer, não vai funcionar. Em casa, não. Em casa era a pessoa que ajudava muito. Tocante, cara. É, Obrigado, Thiagão, eu agradeço. pela aula, pela conversa. De novo, saio muito melhor do que eu cheguei aqui. É, é uma honra poder ter sido o anfitrião desse bate-papo Ah, e poder gerir a comunidade do qual você faz parte, é o membro mais longevo, é o nosso veterano e agora também embaixador. Tenho eu, certeza que o nosso evento lá vai ser um eu sucesso. espero cara, que mude, que da mesma forma como eu sei que já alguma dica que eu dei aqui fez diferença nas empresas das pessoas que estiveram aqui próximas. E quem escutar que alguma coisa aproveite e bota em prática, né? E se depois tiver, entre em contato, lhe manda mensagem pro Pedrão contar aí que
E daí eu me manda mensagem particular e diz, olha, eu escutei tal coisa, eu vou Eu ficar conecto muito... você com o Thiago Ferro. vou ficar muito feliz em saber. Eu fico muito feliz, cara, quando alguém escutou alguma coisa, botou em prática e funcionou, sabe? Muito Legal. feliz mesmo. Obrigado, cara. Pra mim é um orgulho muito grande estar aqui mesmo. Eu fico muito feliz mesmo, cara. Tamo junto, Thiagão. Tá Obrigado. bom? Pessoal, esse foi mais um podcast. Acho que o mais longo dessa temporada. A produção tá sorrindo bastante pra mim aqui. É. Mas valeu muito a conversa. Foi engrandecedora. Você que tá aí no Spotify, tá no YouTube, não se esqueça, sapeca o dedo no like, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos episódios do Pode Ser Elite com histórias de crescimento empresarial. Até a próxima!